Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Slavov e nesta apresentação nós vamos abordar os principais aspectos, novidades, dicas relacionadas à escrituração contábil fiscal. A ECF, a escrituração contábil fiscal, é uma obrigação acessória que foi instituída pela Receita Federal em 2014, que tem uma relação muito grande com a escrituração contábil digital, entregue agora no mês de maio, e é a obrigação principal relacionada com o imposto de renda e a contribuição social. Agora, no mês de julho de 2019, vocês deverão, até agora, dentro desse prazo, entregar a ECF e alguns aspectos relacionados a mudanças de layout da ECF e algumas mudanças também do SPED contábil, demandam uma necessidade de verificar procedimentos novos, registros novos dentro da obrigação fiscal acessória da ECF. Com isso, nós vamos aqui discutir então esses aspectos, os pontos de atenção, para que ninguém que vá entregar a ECF faça de maneira errada. Então, esse é o principal objetivo da nossa atividade. Então, inicialmente, eu destacaria o ponto da obrigatoriedade. Então, quando nós vamos falar da ECF, a obrigatoriedade da ECF, conforme a norma que a disciplina, na Instrução Normativa 1422, ela alcança todas as pessoas jurídicas e equiparadas. Então, nós estamos falando das empresas que efetivamente estão sendo tributadas no lucro real, empresas isentas e imunes, empresas tributadas no lucro presumido. Quem não entrega a ECF, portanto, são as empresas do Simples Nacional, que tem lá que apresentar a DEFIS, as entidades inativas, as empresas que não têm nenhuma movimentação financeira, e órgãos públicos e outras autarquias públicas que, nesse caso, têm uma regulação específica que se refere aí às suas movimentações contábeis fiscais, né? No entanto, aqui o que nós chamamos a atenção é para uma novidade do SPED contábil, que de alguma maneira vai refletir dentro da ECF. Então, lá no SPED contábil, que foi entregue agora em maio de 2019, ocorreram principalmente duas mudanças. A primeira mudança no SPED contábil disse respeito às empresas tributadas no lucro presumido, que até o ano passado a obrigatoriedade alcançava, de maneira resumida, as empresas de lucro presumido que tinham distribuição de lucros isentos, e agora, em 2019, referente aos fatos de 2018, todas as empresas de lucro presumido que mantiveram a escrituração contábil de maneira regular, ou seja, empresas de lucro presumido que realizaram a contabilidade, deveriam entregar o SPED contábil esse ano. E no caso das entidades isentas e imunes, também uma mudança aí de uma isenção, né, de obrigatoriedade. Então, até o ano passado, as entidades isentas e imunes eram obrigadas, aquelas com receitas superiores a R$ 1.200.000, entregar o SPED contábil. E neste ano, a Receita Federal, referente aos fatos de 2018, estabeleceu a obrigatoriedade somente para entidades isentas e imunes com receitas acima de R$ 4.800.000. Qual que é a implicação disso no SPED contábil? Então, na prática, aqui o que a gente chama atenção para quem vai preencher aqui pela primeira vez ou para quem já vem fazendo a ECF aí principalmente, é que se você talvez no ano passado não recuperou o SPED contábil de uma empresa tributada no lucro presumido, porque essa empresa tributada no lucro presumido, ela não estava obrigada a entregar a contabilidade, por exemplo, essa empresa tinha prejuízos, essa empresa não tinha lucros a distribuir, então esse ano você deverá recuperar o SPED contábil dentro da ECF, porque essa empresa passou a ser obrigada no lucro presumido a entregar o SPED contábil. Por outro lado, entidades isentas e imunes, considerar aqui um exemplo de uma entidade isenta e imune com uma receita de R$ 2 milhões, talvez no ano passado ela entregou o SPED contábil porque ela tinha uma receita superior a R$ 1.200.000 e nesse ano ela não vai entregar, não vai recuperar dentro da ECF ou SPED contábil, porque neste ano de 2019, referente aos fatos de 2018, essa empresa passou a ser desobrigada de entrega do SPED contábil. E aqui é interessante até mencionar que talvez essa entidade isenta imune, essa empresa, ela entregou o SPED contábil lá no mês de março, mês de abril, antes dessa mudança da norma de obrigatoriedade do SPED contábil, e agora ela vai entregar a ECF. Nesse caso, recupera ou não recupera? Segundo o manual da ECF, se a empresa entregou facultativamente o SPED contábil, nesse caso não seria obrigado a recuperar
dentro da ECF ou SPED contábil. Então, se a entidade isenta imune com uma receita de 2 milhões entregou o SPED contábil, que pelas condições da norma atualmente, né, ou seja, até o prazo de entrega do SPED contábil já estava assim, a empresa não era obrigada, então necessariamente ela não seria também obrigada à ECF. Então, uma novidade aí, um ponto de atenção para quem vai preencher a ECF esse ano de 2019, aí em relação ao ano passado. Outro ponto de atenção aí que tem relação também com o SPED contábil, um aspecto da ECF, diz respeito à retificação. Então, quando nós vamos falar da ECF, a retificação prevista na norma da ECF observa o prazo decadencial de 5 anos. Então, para retificar a ECF, você não precisa pedir autorização, né? Por exemplo, como acontece no caso de um SPED fiscal, por exemplo. Então, você consegue fazer a retificação dentro do prazo decadencial. Aí sempre tem alguns detalhes, né? Como, por exemplo, quando eu substituo uma ECF, a ECF a substituta, né? Então a ECF nova, ela substitui integralmente a ECF substituída, né? O arquivo errado, o arquivo que você acabou corrigindo. Tem outro aspecto aí que relacionado à retificação, que eu não posso mudar de regime tributário, então se eu entreguei a ECF no presumido, eu não posso entregar para o lucro real e vice-versa, né? A menos que eu retifique a ECF para lucro arbitrado. E a questão dos saldos, né? Então, se efetivamente, se eu substituir, se eu retificar uma ECF envolvendo a parte B do LALUR, então se eu retifiquei uma ECF de 2016 e alterei saldo da parte B, eu vou ter que retificar a ECF também de 2017, a ECF de 2018, né? Se eventualmente já foi entregue, justamente porque o saldo inicial de uma não vai bater com o saldo final de outra. E aqui, falando então de retificação, a novidade, especialmente, embora conceitualmente não é uma novidade, a novidade é por conta da estrutura de informação, diz respeito à questão do SPED contábil, né? Então, por exemplo, isso não é novidade, se você substitui o SPED contábil, a menos que você altere saldos nesse SPED contábil, saldos de contas contábeis, por exemplo, você não precisa retificar a ECF se a ECF, o SPED contábil que você recuperou dentro da ECF não sofreu nenhuma alteração de saldos contábeis. Então essa é uma orientação, né, do manual da ECF. Então nem sempre quando eu substituir o SPED contábil eu preciso também retificar a ECF, caso eu já tenha apresentado a ECF com a informação, aí, com a recuperação desse SPED contábil. Só que aí tem um detalhe, que é uma novidade para 2019, que é referente ao lançamento extemporâneo. Então, uma das mudanças do SPED contábil, agora entregue em 2019, referente a 2018, foi o tratamento dos lançamentos extemporâneos, que são aqueles lançamentos que são feitos de acordo com as normas contábeis no exercício corrente, referente a exercícios anteriores, né, lançamentos que são feitos numa conta do PL de resultados de exercícios anteriores. Dentro do SPED contábil, a Receita Federal alterou o layout do SPED para incluir um tipo específico de lançamento tipo X, que é esse lançamento extemporâneo. Então, por exemplo, uma receita ou uma despesa de 2016, que você esqueceu de lançar, né, em 2016, e depois de transmitir o SPED contábil, depois de transmitir a ECF, né, então de 2016 que você entregou em 2017, usando aqui um exemplo exagerado, e agora em 2019 você descobre que esqueceu de lançar aquela despesa ou aquela receita referente ao ano de 2016. Neste caso, pela norma contábil, eu faria, como é um lançamento extemporâneo, né, correção de erros, você faria o lançamento no exercício corrente, né, e esse lançamento no exercício corrente contra uma conta do PL, aqui simplificando aquilo que está definido nos pronunciamentos contábeis. O problema prático é que, além de lá no SPED contábil ter que identificar de maneira adequada o lançamento extemporâneo como tipo X, né, então tem algumas alterações lá de layout, observação do lançamento, datas de referência do lançamento, eu também teria que ir lá no LALUR e fazer a adição e exclusão referente ao período de competência daquele lançamento, ou seja, quando que deveria ser feito esse lançamento, inclusive aí com alterações no layout da ECF em 2019, para lá no bloco M, né, que é a parte do LALUR e do LACS, com códigos específicos para lançamentos extemporâneos. Então, aqui o que a gente chama atenção é que ocorreu uma mudança no SPED contábil
para os lançamentos extemporâneos. Não é uma coisa que acontece sempre, mas também não é uma coisa tão rara de acontecer nas empresas de maneira geral. E a necessidade aí de verificar os impactos disso na ECF. Se eu precisar fazer um lançamento extemporâneo, uma adição, exclusão lá em 2016, eu vou ter que retificar a ECF de 2016. Se afetar a parte B do LALUR, eu vou retificar a ECF de 2017 e assim sucessivamente. Então esse é um ponto de atenção. Essa é uma novidade da ECF para 2019, né? Outra novidade da ECF diz respeito às penalidades, né? A questão principalmente de erro, falando aí de retificação, né? Então mencionando a questão do erro. Como já é algo conhecido, né? Quando uma empresa apresenta uma ECF errada, tem vários riscos, né? Por exemplo, uma despesa ser adicionada numa eventual fiscalização por parte da Receita Federal, né, uma receita que a empresa excluiu, o fiscal glosar na receita, né, alguma coisa nesse sentido, no pior dos casos até o arbitramento do lucro, mas existe lá na norma da ECF a penalidade sobre as informações erradas. Então essa penalidade ela é diferente para as empresas tributadas no lucro real e nas empresas tributadas no presumido, isentas e imunes e lucro arbitrado. Para o lucro real, a penalidade é de 3% sobre o valor omitido, inexato e correto. Essa é uma definição lá da Lei 12.973 de 2014. E a novidade para 2019 fica por conta da penalidade para as empresas de lucro presumido, isentas e imunes e lucro arbitrado, onde por conta de uma publicação de uma norma, a Instrução Normativa 1821 de 2018, a penalidade ela passa, no caso das empresas tributadas no lucro presumido, por exemplo, a de ser de 5% sobre o valor incorreto ou omitido, com um limite de 1% da receita bruta. Então, essa é uma definição que está lá na Lei 8.218 de 91. Qual que é a implicação prática disso, né? Então, essa mudança, né, acaba estabelecendo como um risco relacionado à entrega da ECF, né, só, de novo, sem considerar adição, exclusão, até potencial arbitramento do lucro, é um risco de até 1% da receita da empresa, né, até 1% da receita da empresa, por informações indevidas, por informações incorretas no preenchimento da escrituração contábil fiscal, né? Então, essa é uma novidade. No ano passado, né, a regra de penalidade era diferente. E da mesma forma, essa regra de penalidade relativa ao erro, nós temos a novidade relativa ao atraso de entrega, né? Então, no caso da ECF de empresas tributadas no lucro real, também é diferente, né? Então, empresas tributadas no lucro real, a penalidade ela é definida lá na Lei 12.973 de 2014, então no caso de uma empresa tributada do lucro real não entregar no prazo a ECF, a multa é calculada em 0,25% do mês do lucro da empresa, limitado a 10% do lucro antes do imposto de renda, com limite ainda de R$300 mil para empresas com receita bruta até 3.600.000 e 5 milhões de reais para as demais empresas. Então, a gente costuma dizer que para uma empresa tributada do lucro real, a multa pode chegar até 5 milhões de reais só por atraso de entrega da ECF. A novidade fica por conta do lucro presumido, das isentas imunes, né, e do lucro arbitrado, que aí não é mais aquela multa de R$500 por mês com desconto de 50%. Então, atualmente, a multa é de 0,02% ao dia, por atraso de entrega, né, com um limite aí também de 1% da receita bruta. Existem alguns descontos, né, importante mencionar também alguns descontos previstos na norma, mas considerando aí o risco fiscal, então essa multa pode chegar, né, então ela deixa de ser calculada lá R$500 por mês, né, com descontos, aí agora a multa é de 0,02% ao dia por atraso de entrega, né, considerando aí um limite de 1% da receita bruta, e esse limite é importante porque dá mais liberdade até para o fisco estabelecer a penalidade, né, então esse 1% de receita bruta, esse limite é para não assumir caráter confiscatório, no caso de uma penalidade imposta pela fiscalização, mas é algo que chama bastante atenção aí, né, em termos de risco fiscal relacionados à ECF. Bem, então depois dessas novidades aí relacionadas ao ambiente normativo e ao expédio contábil, podemos aí descrever outras novidades que dizem respeito ao layout da ECF, né, os registros e blocos da própria ECF. Algumas alterações têm relação com o expédio contábil, outras são
específicas da própria ECF. Então, por exemplo, uma alteração do layout do SPED contábil que repercute na ECF é a questão da sociedade de conta de participação, né? Então, as SCPs, ocorreu uma alteração no layout do SPED contábil, exigindo, embora muitas talvez já estavam fazendo assim, já estavam entregando dessa maneira o SPED contábil, o layout do SPED contábil passou a exigir que as SCPs passassem a apresentar livros tipo G, livros distintos da escrituração em relação à sócia ostensiva. Qual mudança é essa? Que na prática, até o ano passado, uma SCP poderia apresentar um SPED contábil separado da sócia ostensiva, né, que é o que agora a legislação coloca, que é o livro tipo G, ou a sociedade de conta de participação poderia apresentar um livro auxiliar, um livro Z, né? Com essa mudança, então, você tem impactos dentro da ECF, principalmente ao que se refere à recuperação das informações, né? Então, presume-se que a SCP, na condição de manutenção de uma escrituração contábil, ela estará entregando o seu SPED contábil e esse arquivo tipo G da SCP será recuperado dentro da ECF. Então, esse é um ponto de atenção aí. Outro destaque aí que a gente colocaria diz respeito ao bloco K, né? Então, o bloco K, ele é um bloco dentro da ECF de tratamento de informações das informações do SPED contábil. Então, basicamente, quando eu falo do SPED contábil, existe o bloco C, que é o bloco onde eu recupero as informações do SPED contábil para dentro da ECF. O bloco C, ele alimenta para quem preenche a ECF manualmente, né? Interessante sempre destacar, a ECF ela pode ser preenchida manualmente ou importada de um programa comercial, de um programa pago. Então, quando eu estou preenchendo manualmente, por exemplo, a ECF, ao recuperar o bloco C, o programa vai carregar dois outros blocos de informação dentro da ECF. O bloco J, que basicamente é o que nós chamamos de cadastro do plano de contas da empresa e o plano de contas referencial, um assunto super importante quando nós vamos falar de ECF. E o bloco K, que são os saldos das contas, né? Que basicamente em cima do bloco K, depois dentro da ECF eu vou ter o balanço e vou ter a DRE dentro da ECF. E por que eu estou contando rapidamente essa história? Para destacar a novidade do bloco K. Então, a Receita Federal fez uma alteração no layout do bloco K, criando dois novos registros, o K915 e K935. Esses dois registros, eles têm como objetivo aí, registrar justificativas para diferenças entre saldos iniciais e saldos finais de contas. O que é isso na prática? Então, quando uma empresa, eventualmente, não é algo que também acontece de maneira tão comum, mas pode acontecer, né? É sempre importante destacar. Quando uma empresa, por exemplo, de um mês para outro, ela faz uma alteração de plano de contas, de estrutura de plano de contas, mas sem necessariamente fazer uma alteração como lançamentos, né? Um lançamento depara, a empresa não faz um lançamento de transferência. Então, num exemplo aqui, só para ilustrar, imagina que a empresa lá no mês de junho terminou com um saldo de R$1.000 na conta caixa, né? Só que aí no dia 1º de julho, ou seja, no mês de julho, o contador fez uma alteração no sistema e esse saldo de R$1.000 da conta caixa passou a ser um saldo de R$500, saldo inicial de R$500 da conta caixa fundo fixo e R$500 da conta caixa tesouraria. Essa movimentação dentro da ECF, até o ano passado, dava uma mensagem de advertência quando se verificava que o saldo inicial não batia com o saldo final das contas, né, colocando dessa maneira. Então, neste ano, a Receita Federal alterou o layout para prever que, se não bate saldo inicial e saldo final, dá mensagem de erro, né, mas essa mensagem de erro pode ser eliminada, ou seja, vai ser transformada numa advertência, se você entrar lá nesses dois registros novos, o K915 para as contas patrimoniais e o K935 para as contas de resultado, e justificar o erro. Você vai escrever lá alguma coisa do tipo aí, calculado, divergência entre programa, você vai escrever alguma coisa para que essa mensagem ela seja eliminada, né? Então, a ideia aqui de maneira prática é facilitar, validar quando existe essa advertência, mas facilitar que o contador não precise refazer a contabilidade num caso deste.
Ainda falando de bloco J e bloco K, o bloco J e o bloco K, como eu disse, alimenta as demonstrações contábeis, o registro L100 e o L300 no lucro real, o P150 e o P100 no lucro presumido, por exemplo. Aqui também é importante, reparem, né, que quando vocês importarem, quando vocês começarem a conferir a ECF em cima desses registros, esse ano agora você vai ter duas colunas de débitos e créditos. Então, até o ano passado, se você olhasse o balanço da ECF, você só tinha uma coluna saldo inicial e saldo final. Então, agora você vai ter um relatório dentro da ECF parecido com o próprio balancete, né? Saldo inicial, débitos e créditos e saldos finais. Isso ajuda a conferência, né, para identificar alguma inconsistência por parte de quem está preenchendo a ECF, mas também ajuda bastante a fiscalização a identificar de maneira mais clara as movimentações das contas e eventuais inconsistências nessas movimentações contábeis, né? Lembrando sempre que dentro da ECF não tem os lançamentos, né? Tem o balancete das empresas. Um outro ponto aqui que a gente chama atenção, e aqui não é bem uma novidade, né? Acho que até então eu vinha destacando novidade, mas eu chamaria aqui como, dando um destaque, já que eu falei de fiscalização, a questão do estoque, né? Então, dentro da ECF, para as empresas tributadas no lucro real, empresas tributadas no lucro real, eu tenho lá um registro L200, onde eu vou informar lá o método de avaliação de estoque, e eu tenho o L210, onde eu tenho que apresentar um detalhamento de custos, né, que geralmente é um registro que dá trabalho para quem preenche a ECF no lucro real, porque essa informação, geralmente, ela não é integrada dentro dos RPs, dentro dos sistemas fiscais. O que eu chamo a atenção aqui, não é uma novidade, mas tem relação bastante também com o SPED contábil, que é o inventário, né? Então, qual é a dica? Lembrem-se que uma empresa tributada no lucro real, aqui falando explicitamente das empresas de lucro real, elas, obrigatoriamente, se são uma empresa comercial, se são uma empresa industrial e mesmo uma empresa prestadora de serviço, ela pode ter estoque. E esse estoque tem que estar sendo apresentado no inventário. Esse inventário, ora está no SPED fiscal, lá dentro do registro H10, que é o inventário onde você tem a quantidade e o valor, ora esse inventário deveria estar no SPED contábil como livro auxiliar, e esse é um ponto de atenção, né? Então, se pega lá o segmento de construção civil, por exemplo, não necessariamente as unidades imobiliárias não vendidas, né, o estoque de unidades imobiliárias, estão sendo informadas no SPED fiscal, talvez até porque aquela construtora, incorporadora ela não entrega o SPED fiscal, mas ela teria que apresentar esse inventário no SPED contábil como livro auxiliar, e são muitas as empresas que têm saldo de estoque e que não apresentam o inventário de maneira eletrônica, ou seja, ou no SPED fiscal ou no SPED contábil. E ainda nesse ponto eu chamo a atenção as empresas tributadas no lucro real com apuração trimestral do imposto, porque aí nesse caso também tem que se tomar cuidado, por exemplo, uma empresa industrial, uma empresa comercial trimestral, ela teria que ter 4 inventários, né, isso está previsto no regulamento do imposto de renda, e esses 4 inventários ou estão no SPED contábil ou estão dentro do SPED fiscal, e muitas acabam também não destacando, não observando esse item. E aí já indo para os finalmente aqui do lucro real, né, nós chamamos a atenção para uma alteração de layout para as empresas tributadas no lucro real, que diz respeito ao código da parte B do LALUR. Então, na parte B, onde nós controlamos os efeitos temporários do imposto de renda, provisões, prejuízos fiscais e vários outros tipos de ajustes, a Receita Federal criou uma tabela específica, né? Já existe hoje uma tabela grande para categorias distintas de adições e exclusões, né? Despesa de alimentação de sócio, despesas de multas, né? Todos os ajustes aí que perpassam a parte A do LALUR, e agora a Receita Federal criou uma outra tabela que precisa ser atualizada dentro da ECF para as empresas tributadas no lucro real, que é uma tabela de códigos de parte B. Então vai ser necessário aí, da mesma forma que na época que surgiu a ECF, eu precisei ficar lá mapeando as contas referenciais, né? Vamos fazendo uma comparação, vai ser necessário mapear aí os códigos que você criou de contas de parte B com os códigos criados pela Receita Federal para essas contas, tá? Então chamo atenção aí essa alteração que vai exigir para quem faz LALUR, quem faz o LACS, né, uma revisão do cadastro das contas de parte B.
E finalmente, aí olhando mais especificamente do lucro real, embora o registro não é dedicado apenas às empresas tributadas no lucro real, uma última alteração de layout que conceitualmente poderia ter mais uma aplicação, né, é referente ao registro Y800, né? Então, o que é o Y800 dentro da ICF? É o bloco de outras informações. Então, lá no SPED contábil, nós temos lá o J800, onde você geralmente utiliza para anexar ao SPED contábil, por exemplo, as notas explicativas, né? Então, toda empresa tem que apresentar as notas explicativas dentro do SPED contábil, por exemplo, inclusive lá num documento que a Receita Federal publicou agora em maio, o Plano Anual de Fiscalização, a Receita Federal declarou, né, que criou uma força-tarefa, está lá não com esses termos, né, força-tarefa, mas criou um grupo para fazer uma análise das notas explicativas das empresas e confrontar as informações das notas explicativas com as informações apresentadas nos SPEDs. Isso está lá num documento chamado Plano Anual de Fiscalização de 2019. E aí, fazendo esse link, da mesma forma que eu tenho as notas explicativas no SPED contábil, eu tenho a possibilidade de anexar documentos dentro da ICF. Então, geralmente, esse Y800 dentro da ICF é utilizado para, por exemplo, anexar laudos de avaliação de mais ou menos valia em processo de reorganização societária, por exemplo. A novidade para 2019, efetivamente desse registro, é a previsão de inclusão do chamado demonstrativo das diferenças referente ao IFRS 15. Né? Então, para quem não associou aqui, o IFRS 15 é o CPC 47, receita com contrato de clientes, e é interessante aqui, esse é um assunto aqui complexo, mas é um assunto importante, olhando do ponto de vista principalmente fiscal, porque a norma contábil hoje prevê critérios, né, específicos para reconhecimento da receita na contabilidade da empresa, né, os 5 passos lá da norma do IFRS 15, mas esse critério de reconhecimento da receita contábil pode ser diferente do critério de reconhecimento fiscal. E aí a Receita Federal publicou em 2017 uma norma, a IN 1753, estabelecendo que caso a receita contábil seja diferente da receita fiscal, essa diferença tem que ser evidenciada em subconta, como a gente já vem fazendo há algum tempo para ajuste a valor presente, para ajuste a valor justo, por exemplo. Então eu tenho que evidenciar em subconta o tal do cutoff, né, diferenças entre receita contábil e receita fiscal da empresa. Qual é o X da questão, qual é o ponto de atenção? É que essas subcontas elas têm que ser analíticas, né, então é isso que a norma prevê. Caso não sejam analíticas, eu precisarei preparar um demonstrativo explicando aí operação por operação, né, a receita contábil e a receita fiscal. Quem não conhece esse demonstrativo, é só dar uma olhada lá na IN 1753. Dica, curiosidade e conclusão desse item, portanto, é que esse demonstrativo precisaria ser apresentado dentro da ICF, caso a empresa não esteja contabilmente fazendo os ajustes da receita bruta de maneira adequada. Então, essas são aí as principais novidades. Existem outras alterações de layout, né? Principalmente aí a inclusão de um registro X357 de investidoras diretas para empresas que têm participações exterior, que é algo mais específico, mas é importante mencionar. Se a sua empresa ela tem lá uma subsidiária, não é uma empresa multinacional, não é isso, né? Se a empresa brasileira tem participações no exterior, tem uma subsidiária, uma coligada, controlada fora do Brasil, tem uma filial na Argentina, por exemplo, então hoje você tem um conjunto de informações lá no bloco X e você vai, a Receita Federal criou um outro registro chamado X357, onde você tem basicamente um detalhamento de quem participa desse processo, desse grupo societário. E uma outra alteração mais específica, né, acho que de todas as alterações que a gente colocou, essas são bem mais específicas, que é uma orientação referente ao registro X300 e o registro X320, são registros relacionados aí às importações e exportações, então é uma orientação referente a preço de transferência de quem trabalha com commodities, né? Então, para quem trabalha com commodities e operações sujeitas a preço de transferência, a Receita Federal tem uma orientação no manual, então é importante destacar, sobre a maneira como eu vou colocar
essas informações dentro dos registros X300 e X320. Em regra geral, o que acontece é que quando a empresa tem várias movimentações no período, né, a empresa fez várias exportações e várias importações, né, de um determinado produto, lá no X300 e no X320, importações e exportações, a empresa ela, apresenta de maneira consolidada as transações por produto, né? Então ela basicamente ela informa lá o código do produto, ela informa lá o tipo de operação, se for uma importação de bens, uma exportação de bens, uma exportação de serviços e o valor total negociado, né? Isso geralmente classificado por ordem do maior volume de operação para o menor volume de operação. Mas para quem trabalha com commodities, aí por conta dos critérios próprios, né, de preço de transferências, lá o PSEX e o PCI, no caso de importação e exportação, então de commodities, então a Receita Federal tem uma orientação para se abrir, né, por tipo de operação, por tipo de valor, né, essas commodities. Tá? Então é um ponto de atenção também que a gente chama para quem tem esse tipo de operação. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para apresentar para vocês, aí destacando as principais novidades que ou são específicas do SPED contábil, mas que têm reflexos direto dentro do ECF, ou novidades as específicas da própria ECF, tanto de layout quanto de obrigatoriedades, né, relacionadas ao assunto. Então, como dicas finais, a gente chama atenção aí a sempre o estudo do manual da ECF, então muitas dúvidas no dia a dia podem ser respondidas com uma leitura atenta ao próprio manual. E agora também, de maneira recente, em 2019, a Receita Federal publicou perguntas e respostas do Imposto de Renda da pessoa jurídica, que é um documento que só tem 800 páginas, né? Então não é uma leitura tão simples, mas é um documento que também vocês podem utilizar como fonte de referência, como fonte de esclarecimento de dúvidas relativos à escrituração contábil fiscal e relativos ao imposto de renda e à contribuição social de maneira geral. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Boa sorte na entrega das ECFs e boa sorte nas fiscalizações, né, que aparecerão. Muito obrigado.